Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, capixabas que nos acompanham pela TV Senado. Há dias circulavam rumores de que o alto escalão do governo federal e a cúpula do Partido dos Trabalhadores estudavam a nomeação e o convite do ex-presidente Lula, acusado de envolvimento em casos de corrupção, para o cargo de ministro de Estado. Tais boatos se concretizaram na última quarta-feira, dia 16, e o que se viu ato contínuo foi muita controvérsia e muita polêmica, sobretudo em razão da divulgação das conversas e dos diálogos entre a presidente da República e o ex-presidente Lula. O objetivo da manobra, ao que tudo indica, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Magno Malta, o objetivo da manobra de levar o ex-presidente Lula para o governo é seguramente garantir ao ex-presidente a prerrogativa de foro privilegiado. Como consequência, as denúncias contra ele, dirigidas, deixariam de ser examinadas pela Justiça Federal Comum, evitando que o caso chegue às mãos do juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal é que decidiria sobre essa questão. A Constituição confere à presidente da República, senadora Vanessa Graziotin, senador Magno Malta, senador Raimundo Lira, a Constituição confere à presidente da República o poder de escolher seus ministros. Trata-se, porém, de uma faculdade apenas aparente, pois sujeita às limitações rígidas decorrentes primordialmente do fato de que a atuação da administração deve ser pautada por fins e interesses públicos, nunca particulares. De fato, os poderes constitucionalmente conferidos aos governantes são garantidos a ele na qualidade de integrantes do Estado. Existem apenas para que se possa cumprir seu dever de atender aos interesses da coletividade. São esses, nunca demais recordar, que justificam a existência do próprio aparelho estatal e, naturalmente, da posição ocupada. Justamente por isso é que o artigo 37 da Constituição determina que as autoridades conduzam seus atos com impessoalidade e moralidade. Simpatias pessoais e ou interesses de facções e grupos ligados aos governantes não podem interferir na gestão da coisa pública. Diante desse quadro, não há dúvidas de que a nomeação do ex-presidente esbarra nas limitações referidas, como afirmado aqui. Isso porque é realizada com o objetivo preponderante de protegê-lo ou de amenizar a sua complicada situação na qualidade de pessoa próxima à presidente. Como tal, esta é uma nomeação absolutamente inválida pelo desvio objetivo de função. O Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer que o tratamento privilegiado, que não decorra de causa razoavelmente justificada, implica inadmissível quebra de moralidade. A Corte Suprema, a propósito, já analisou questão idêntica, decidindo que a nomeação para o cargo de assessor é ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao interesse público, qual seja uma troca de favores, o ato deve ser invalidado por violação ao princípio da moralidade administrativa
e por estar esta caracterizada a sua ilegalidade por desvio de finalidade. A propósito, senhor presidente, não se diga que a presença do ex-presidente no corpo ministerial pode contribuir para amenizar a grave crise de legitimidade do atual governo, nem que pode, de alguma forma, auxiliar na reversão da cambaleante situação econômica do país. Afinal, se assim fosse, a nomeação teria ocorrido muito antes, já que esse quadro se arrasta há meses. A situação foi agravada pela divulgação do diálogo entre os dois protagonistas, no qual nitidamente ficou evidenciado que o intuito da nomeação foi proteger o ex-presidente do pedido de prisão preventiva que seria examinado pelo juiz Sérgio Moro. Tal gravação comprova que foram feridos 4 princípios fundamentais da administração pública elencados pela Constituição Federal. São eles, senhor presidente, os princípios. O princípio da moralidade, nomeação para ministro de Estado de um investigado. Da impessoalidade, nomeação no interesse pessoal do amigo e não do interesse público. Vossa Excelência me concede a palavra. Da eficiência, com muita honra e com muito prazer. Da eficiência, nomeação exclusivamente para blindá-lo, não em virtude dos atributos para o exercício do cargo. E da legalidade, do devido desvio de finalidade da nomeação. O juiz Moura, por sua vez, atendeu ao princípio da publicidade, ao retirar o sigilo da gravação, já que o interesse público justifica a divulgação da conversa. A nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro, portanto, com evidente desvio de finalidade, conduz a uma questão da mais alta relevância para o interesse da República Brasileira. Não constitui ela própria ato de improbidade administrativa capaz de motivar o próprio impeachment da presidente Dilma? Senhoras e senhores senadores, esse pronunciamento que acabo de fazer, ele é fruto de um artigo publicado por 2 dos mais eméritos advogados do mundo do direito em nosso país. Quem revela toda essa visão técnica, equilibrada e pontuada, são 2 dos mais brilhantes advogados, professores eméritos, o professor Ives Gandra da Silva Martins e o professor Hamilton Dias de Souza. Portanto, não se trata de uma manifestação ou de uma fala de alguém que é da situação ou que é da oposição. No caso, eu, evidentemente, da oposição. Mas eu trago para o plenário este pensamento, ipsiliteris, como foi escrito pelo professor Ives Gandra e como foi escrito pelo professor Hamilton Dias de Souza, que coloca luz, que dá evidência, que dá transparência, que dá clareza na necessidade deste ato ser anulado para o bem dos princípios que são consagrados em nossa Constituição Federal. Ouço com enorme prazer a senadora Vanessa Graziotin. Agradecendo antecipadamente a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz. Primeiro, eu quero dizer que Vossa Excelência cita 2 juristas. Eu poderia citar aqui vários deles. Fábio Conder Comparato, Pedro Leiva Alves Pinto Serrano, Rafael Valim, Celso Antônio Bandeira de Melo, inúmeros, que pensam exatamente o inverso. Exatamente o inverso. E creio que a gente fala, mas é bom às vezes mudar um pouco o disco. Falar do mesmo assunto, usando outros argumentos, mas sustentando a mesma posição. Então, agora, se Vossa Excelência me permite,
quero aqui ler uma parte do artigo que foi publicado, não sei se acho que creio que hoje ou ontem, de Jânio de Freitas, que ultimamente tem sido bastante crítico ao governo da presidente Dilma. Não apenas ele e a torcida inteira do então, Flamengo o artigo e do dele, Corinthians. até por isso, senador, eu acho que é um artigo muito insuspeito. Ele diz o seguinte, que, apesar do risco, mais do que admiti-las ou apoiadas, estão sendo até louvadas ilegalidades, arbitrariedades e atos de abuso, inclusive em meios de comunicação crescentes em número e gravidade. Concordo plenamente, aliás, nós passamos o dia falando exatamente isso aqui. Agora, o porquê que estão sendo apoiados atos de ilegalidades? Para aumentar a confusão. Vossa Excelência fala do conteúdo das gravações do presidente Lula. Primeiro, o próprio juiz Moro, assim como reconheceu que não havia base legal para determinar a condição coercitiva, agora reconheceu no 133, naquele ato 133 que ele escreveu, dizendo que, de fato, tem uma fala lá que está fora de horário. Mas ele não achou isso muito relevante e deixou lá. Cometeu uma ilegalidade. A outra ilegalidade, publicizou todos os conteúdos das conversas. E aí o que diz Jânio de Freitas sobre isso? O que diz? Que a ilegalidade foi ampliada com a divulgação, em meio às gravações, dos telefonemas particulares e das conversas meramente pessoais, que Moro ouviu, leu e, por lei, deveria manter em reserva, como intimidades protegidas pela Constituição. Mas ele preferiu divulgar. Subiu para o Supremo, mas antes de subir para o Supremo, o que ele fez? Imprensa. Para criar confusão, colocar o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, contra o Poder Judiciário, contra as cortes máximas desse país. Então, o objetivo era político. Obstruir justiça, não. Essa tese não. Sabe por quê? Obstrui-se ou tenta-se obstruir a justiça quando se quer fugir de investigação. Não é o caso do presidente Lula, que apenas mudou de foro. Passar, ao invés de ser investigado na primeira instância da mesma Operação Lava Jato, ele seria julgado pela instância superior do mesmo grupo da Operação Lava Jato. Quem coordena a Operação Lava Jato? Pelo Poder Judiciário, o ministro Teori Zavascki. Pelo Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Mas sobre isso também eu vou recorrer, para não usar só os meus argumentos, que eu já estou cansada, a leitura deste artigo, que é uma pérola de Jânio de Freitas, que ele diz o seguinte: muitos sustentam, como o advogado Ives Gandra, que Vossa Excelência acabou de falar, meu amigo, tenho uma profunda admiração por ele, que a gravação, entre aspas, ilegal, torna evidente que o intuito da nomeação foi proteger Lula. Foi o mesmo intuito da medida provisória de Fernando Henrique, que deu ao advogado-geral da União título de ministro para proteger Mendes com foro especial. Mendes, que ele fala, é o Gilmar Mendes, atual ministro do Supremo, com foro especial contra ações judiciais em primeira instância. Então, veja, Vossa Excelência, eu não tenho dúvida que, mais cedo ou mais tarde, isso tem que se definir, porque, além da decisão do ministro Gilmar Mendes, tem 50. A primeira delas, senador, e eu esperava de Vossa Excelência, com todo o cuidado que Vossa Excelência tem com a lei, o cuidado que Vossa Excelência tem com o conteúdo, que Vossa Excelência fizesse, no mínimo, uma crítica pequena que fosse, aquele juiz Cata Preta, que foi o primeiro a conceder uma liminar, o primeiro, sustando a nomeação pela presidente Dilma do presidente Lula. Uma pessoa que, no dia anterior, estava no ato, uma pessoa que tem militância política partidária, uma pessoa que faz campanha nacional, um magistrado do Brasil, campanha nacional, para que os portadores do cartão Bolsa Família não tenham direito ao voto. Então, nobre senador, nós estamos discutindo, não são meras decisões políticas, não é? Não, nós estamos discutindo sobre decisões que têm complicado muito, ajudado muito a complicar um quadro que é extremamente delicado do nosso país. Eu acho que o que nós temos que nos preocupar, senador, é com os conflitos que não virão, já estão vindo das ruas. Porque ninguém faz um golpe impunemente. Porque eu sou daquelas que sempre acreditei, para toda ação tem uma reação. E a reação está vindo, senador Ricardo. Eu divijo de Vossa Excelência, senadora Vanessa Gazottin, eu divijo de Vossa Excelência
em quase tudo. Mas considero que este juiz que Vossa Excelência fez referência deveria ter feito como o doutor Fachin acaba de fazer no Supremo Tribunal Federal. O doutor Fachin, que eu pessoalmente questionei muito a indicação dele, nas sabatinas que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, acaba de se julgar impedido. Este juiz que Vossa Excelência... Gilmar Mendes também, né? Este juiz... Também deveria ter se considerado impedido, principalmente ele, ministro Gilmar Mendes. Este juiz a que Vossa Excelência fez referência, ele deveria, sim, ter se julgado impedido. Eu acho que essa seria, sim, uma posição muito mais adequada e muito mais compatível com a sua função. Agora, a todos aqueles e aquelas que acham que, de uma forma ou de outra, existe algum tipo de excesso por parte, não apenas, senhor presidente, do juiz Sérgio Moro, não é o meu caso, eu não consigo ver excesso, muito pelo contrário, eu consigo ver, por parte do ministro Sérgio Moro, um exercício preciso, cirurgicamente preciso, nas suas decisões. Aliás, não apenas eu, também o Supremo Tribunal Federal, que tem ratificado todas as suas decisões. Para não dizer que o Supremo tem ratificado 100% das suas decisões, dia desse, um importante jornal do nosso país divulgou a informação precisa de que o Supremo Tribunal Federal tem ratificado 97% das decisões do doutor Sérgio Moro. Portanto, não é minha palavra, é a palavra da mais alta corte do país, confirmando as decisões que o juiz Sérgio Moro tem adotado no âmbito da coordenação da Operação Lava Jato. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Vanessa Graziotin, todos aqueles que acham que existe algum tipo de excesso por parte de algum magistrado, o caminho natural é o Conselho Nacional de Justiça, no caso de qualquer magistrado, seja ele de primeiro grau, seja ele de tribunal superior. Identicamente no caso de promotor, procurador da República, estadual ou federal. O caminho natural é o caminho da Corregedoria, é o caminho do Conselho Nacional, de Justiça, é o caminho do Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive nós, senadores, sabatinamos aqui nesta casa na Comissão de Justiça. Portanto, senhor presidente, a meu juízo, diferentemente daquilo que pensa a senadora Vanessa Graziotin, eu vejo sinceramente nesta nomeação uma coisa absolutamente estapafúrdia, que não encontra precedentes na civilização e nos manuais da política. Por favor, não queiram me convencer de que é normal uma presidente da República, no primeiro ano do seu governo, praticamente, jogar a toalha, dobrar a bandeira, transferir todo o seu poder para um ex-presidente e se transformar numa figura, coadjuvante à medida em que não consegue orientar, tampouco a política, muito menos a orientação econômica para a reversão da mais complexa crise que nós estamos vivendo em nosso país, com impactos sociais os mais dramáticos em todo o Brasil, subtraindo e retirando a honra, a dignidade e a autoestima do povo brasileiro. Senadora Gleisi Hoffmann, nós já estamos contabilizando aproximadamente 10 milhões de brasileiros desempregados. Portanto, para além das questões formais e materiais que eu apresento, há questões de ordem política. E essa questão, sinceramente, da presidente Dilma jogar a toalha no princípio do seu mandato, porque ela tem ainda, em tese pelo menos, eu espero que não, mas em tese, ela tem ainda 2016, 2017, 2018, quero crer que não, porque não apenas a Câmara, mas eu acho que também o Senado não tem outro caminho que não responsabilizar
à presidente pelos seus atos, pelos seus crimes de responsabilidade. Mas eu ouço Vossa Excelência, a senadora Gleisi Hoffmann, nossa presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, com muita alegria. Aliás, amanhã vamos ter um importante debate lá na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do presidente do Banco Central, o doutor Tombini, oportunidade em que nós estaremos refletindo e questionando a política monetária do nosso país. Ouço Vossa Excelência com muito prazer. Obrigada, senador Ferraço. Não, em relação ao impeachment, de novo, eu queria recolocar esse assunto aqui. Já falei anteriormente sobre ele. Nós não temos uma motivação jurídica para fazer o impeachment. Podemos até ter vontade política, pode parte da população querer que realmente a presidenta saia, ter críticas a ela, mas nós não temos base jurídica constitucional. Vamos analisar as pedaladas. Tem que se referir às pedaladas de 2015, porque as de 2014 o presidente da Câmara já disse, porque é ele que está fazendo a condução do processo, aliás, mesmo sob suspeição, é ele o grande condutor. As pedaladas de 2014 pertencem ao último ano do primeiro mandato dela. De 2015, nós sequer tivemos a entrada do julgamento das contas nesta casa. Ainda vão ser analisadas pelo Tribunal de Contas e depois serão remetidas ao Congresso Nacional. Então, quem é que está atestando que teve pedaladas? Os juristas que estão dando entrada na petição para ter o impeachment da presidenta Dilma? A questão dos decretos, a mesma coisa. Quantas vezes foram abertos decretos até sem dotação orçamentária, para casos emergenciais, para casos, por exemplo, de chuvas, enxurradas, como aconteceu no Espírito Santo, seca no Nordeste. Então, agora a presidenta Dilma tem que pagar por isso. E ninguém julgou. Esta casa, Congresso Nacional, Câmara e Senado da República, não julgaram as contas de 2015. Não tem base material para esse impeachment. Tem uma forçação de barra política. Tem uma discussão política, que é legítima na política. Agora, ela não pode ser legítima do ponto de vista constitucional, porque se a Constituição e a legalidade não for boa para defender o mandato da presidenta Dilma, não vai ser boa para defender o mandato de ninguém. E nós colocamos em risco a democracia. Então, isso é importante deixar claro, porque não tem base para se fazer um impeachment. O outro ponto que é importante colocar é a questão do judiciário. Aqui ninguém está questionando o judiciário, aqui ninguém está brigando com o juiz, aqui ninguém está minimizando a operação. Eu considero a Operação Lava Jato uma grande operação, acho que ela é importante para a democracia brasileira, ela é importante para as instituições brasileiras. O que não pode é se entrar na ilegalidade. De novo, vou repetir, nós não combatemos ilegalidade e crime com práticas ilegais ou criminosas, não podemos. Qual a ilegalidade que Vossa Excelência... A do Grampo, por exemplo. O Grampo era com o presidente Lula, certo? Vamos analisar. O Grampo era com o presidente Lula. Bom, alcançou a presidenta Dilma. Na hora que alcançou a presidenta Dilma, que era mais de 13 horas da tarde, o juiz Sérgio Moro já tinha suspendido a oitiva do Grampo, não quer dizer Grampo, porque o senador Cássio me corrigiu, não é Grampo, é escuta telefônica autorizada pela... Receptação telefônica, exatamente. Interceptação. A interceptação já tinha sido levantada. O que acontece? O juiz não poderia sequer divulgar, porque a Lei de 96, que regulamenta a Constituição Federal, é muito clara em dizer o seguinte, que as interceptações, elas vão ser à parte, vão ser colhidas num processo à parte, vai ser usado aquilo que é importante para a produção de provas e o resto descartado. Isso não foi observado. O que fez? Mandaram para a imprensa. Não, a publicidade, todo mundo tem que saber. Mandaram para a imprensa, mesmo ferindo direitos individuais, que a Constituição consagra no seu artigo 5º. Mandaram para a imprensa, está tudo bem. E aí o juiz vem e diz assim, nossa, nem observei que tinha a presidência da República. Isso é um disparate com o direito e com a justiça, porque isso, como disse o Renato Janine Ribeiro, não afeta só a presidenta, é contra qualquer um, contra Vossa Excelência, contra as pessoas que estão lá. Já pensou? Não, eu vou ouvir um empresário, porque supõe-se que os empresários sonegam. Então, eu vou começar a ouvir empresário e começar a divulgar. Não tem lógica isso. Isso que a gente questiona. Então, acho que tem que ter muita
cautela nessa situação, porque algo que pode se mostrar bom agora, que legal, isso vai ferrar o presidente Lula, a presidenta Dilma, pode amanhã não estar dando condições para que a democracia e o Estado de Direito se sustente. E, por último, eu queria ler um parágrafo só, se Vossa Excelência me permite, de um artigo publicado pelo Gregório do Vivier, que é ator e escritor hoje, na Folha de São Paulo, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, como que as palavras são usadas e sequestradas. Aí ele começa assim, nem todos aceitam que as palavras sejam sequestradas ao bel prazer do usuário. A política é o campo de guerra, onde se disputa a posse da palavra. A ética, filha do caráter com a moral, transita de um lado para o outro dos conflitos, assim como a Alsácia e a Lorena. E não sem guerras sanguinárias. Com um revólver na cabeça, a ética é obrigada a endossar os seres mais amorais e sem caráter. A palavra mudança, que sempre andou com as esquerdas, foi sequestrada pelos setores mais conservadores da sociedade, que fingem querer mudar, quando o que querem é trocar para que não se mude mais. A justiça, coitada, foi cooptada por quem atropela direitos e desconhece a igualdade, confundindo-a o tempo todo com o seu primo, o justiçamento, que é filho do preconceito com o ódio. Nós temos que cuidar muito para que a gente não dê razão a esse texto, porque se tem coisas que são importantes na nossa vida, nós temos que lutar por elas. E eu não tenho dúvidas que a democracia, o Estado de Direito e os preceitos constitucionais o são. Senadora Gleisi Hoffmann, agradecendo a contribuição de Vossa Excelência, eu divido plenamente, porque, sinceramente, eu tenho convicção que a nossa democracia, ela vai muito bem. Ela está mostrando toda a sua vitalidade, todo o seu dinamismo, toda a sua face orgânica. Não há defeito na democracia brasileira. O que nós temos, o que nós estamos é diante de um governo frágil, fraco. Diferentemente de Vossa Excelência, eu vejo, sim, fatos materiais e formais de envolvimento da Presidente da República. Eu não posso deixar de considerar o fato da Presidente da República estar, como esteve no passado, na presidência do Conselho de Administração da Petrobras, participar e autorizar da aquisição da refinaria de Passadina, que causou prejuízos da ordem de mais de 700 milhões de dólares à Petrobras. Dia desses, o seu ex-colega de partido, o senador Delcídio do Amaral, que deve estar aqui no Senado na próxima quarta-feira, pelo menos é o que está programado, fez denúncias em torno de uma colaboração ou delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, obviamente, senhor presidente, homologou esta delação ou colaboração premiada, é porque viu evidentes indícios de materialidade dessas denúncias. Denúncias que vão na direção de revelar estratégias de obstrução da justiça. Não se trata aqui de uma denúncia feita ao vento, não é? Como ensinava o grande mestre da Igreja Católica, o padre Vieira, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Quem fala com palavras fala ao vento, quem fala com obras toca ao coração. Não foram palavras ao vento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal homologou as denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, que até outro dia ele era o líder do governo da presidente Dilma,
nesta casa. E todas essas homologações terão de ser provadas, senador, porque senão elas não valem. E é muito importante que o senador Delcídio venha aqui quarta-feira, porque ele também fez uma revelação interessante, a Veja. Ele disse que um tucano de alta plumagem o tinha procurado também para interceder para não haver delação. E que ele não ia dizer naquele momento, mas ia dizer agora. Eu acho importante, porque senão fica se parecendo que só o governo do PT, o PT faz essas coisas. E o senador Delcídio falou com muitas palavras ao vento ali naquela delação. Sim, senhor. Mas qual a diferença das nossas posições e opiniões? É que nós não desqualificamos o denunciante, como nós temos assistido nos últimos meses. Se o denunciante denunciou, ele terá que provar e a outra parte terá que se defender. Tampouco nós transformamos na nossa militância política eventuais desvios em personalidades que queiram se transformar em herói nacional. Agora, é curioso essas afirmações de que existem excessos por parte de juízes ou de promotores ou de quem quer que seja. No caso específico do juiz Sérgio Moro, que controla e coordena a Operação Lava Jato, não faz sozinho. Tem ao seu lado juízes federais, procuradores da República, a Polícia Federal. Ora, 97% das suas decisões estão sendo ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal. A Operação Lava Jato está lavando a alma do povo brasileiro. Essa é que é a verdade. Eu acho que a nossa democracia vai bem, vai muito bem, está mostrando vitalidade. As nossas instituições, sobretudo as instituições Polícia Federal, Procuradoria da República, estão funcionando muito bem. Estão mostrando ao povo brasileiro que é possível e necessário nós varrermos da nossa vida a impunidade Foram as leis em todo e o a país. Constituição que estão proporcionando isso. Agora, se elas não forem respeitadas, isso não vai acabar bem. Se nós chegamos até agora, porque nós temos instrumentos legais que estão proporcionando isso. Por exemplo, a delação premiada. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas foi um projeto do presidente Lula que mandou essa casa. Nós votamos em 2013, que se chama Lei das Organizações Criminosas, que prevê a delação premiada, como ela está regulamentada agora e foi sancionada pela presidenta Dilma. Assim como a lei do crime de colarinho branco também foi uma iniciativa do presidente Lula. Assim como o portal da transparência, assim como a lei anticorrupção, assim como a lei de acesso à informação. É essa legislação que está dando base. Agora, toda essa legislação não prescinde do direito de defesa, não prescinde das garantias individuais, não prescinde do Estado Democrático de Direito. Então, nós estamos indo muito bem, sim, senhor, mas se nós não procurarmos atender os preceitos constitucionais da democracia, nós vamos acabar muito mal. É para isso que nós estamos alertando, que nós temos que cuidar, porque os fins não podem justificar os meios. Nunca. Mas é evidente que, se há evidências desses excessos, Vossa Excelência há de concordar comigo que prevarica todo aquele que considere esse excesso e não denuncia. Não há um processo, sequer uma reclamação, sequer no Conselho Nacional de Justiça, em relação a nenhum desses magistrados. Muito pelo contrário, eu vou repetir aqui o que já falei anteriormente. O Supremo Tribunal Federal tem confirmado quase que plenamente as decisões do juiz Sérgio Moro. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência a participação, mas a meu juízo, eu sinceramente estou convencido de que nós não estamos caminhando para uma ditadura da toga. Não, não é disso que se trata. O que nós estamos vendo, pela primeira vez na história da República Brasileira, é a impunidade sendo golpeada, fortemente golpeada, graças às revelações que fazem parte do produto e do trabalho da Operação Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Antes de encerrar a presente sessão não deliberativa de hoje, 21 de março de 2016, quero aproveitar a oportunidade para homenagear
4 cidades paraibanas. No dia 19 de março,